E aí, Solaris? Vou chamar a galera aqui para nossa live hoje com a menina super poderosa dos veículos elétricos. Avisa a galera aqui. E já a Samile entra com a gente. E aí, Solaris, me contem aí. Vamos chegando, compartilhando com a galera aí para essa super live de hoje com nossa queridíssima aí Samile Filgueiras, a menina dos carros elétricos, segundo Solaris aí. Samile tem descontado aí no mercado da eletromobilidade como referência, e hoje a gente vai bater um papo com ela. Vamos fazer essa live e compartilhar aqui muito conhecimento com a Samile. Samile tá aqui com nós. E aí, me contem aí como é que estão a semana, final de ano, todo mundo preparado? Já vamos compartilhando aqui com a galera para a gente fazer essa nossa live de hoje. E aí, Solaris? Grande Vinícius. Fala, Henrique. Mete o dedão aí. Compartilha com a galera pra gente compartilhar aqui um pouco desse conhecimento com nossa queridíssima Samile Filgueiras. Bora lá. Boa, Solaris. Enquanto a Samile entra com a gente aí, a galera deve estar no Insta do André Lima. Mas vamos lá. E aí, rapaziada? Bom, Solaris, a gente tá nessa saga aí, né? Final do ano, com reajuste de velas. A gente... Ó, o meu companheiro aqui. Vem cá, vovô. Vem cá. Sobe aqui. Aqui, meu parceiro da live de hoje. Dá um tchau pra galera aí. E aí, galera? E aí, Solaris? Fala com o Solaris ali. Bora ser bruto. Hoje a gente tá assim meio que planejando, né? A nossa como que chama? Nosso recesso, né? Nosso período aí de férias coletivas, de parte da equipe, e parte dela continua trabalhando. Vamos começar agora uma obra de GD em Minas Gerais. Entregamos hoje uma em Rio Grande do Norte, né, bem sucedida. Eu passei uma semana no Rio Grande do Norte acompanhando aí os passos finais da nossa obra, e vem novidades aí. Para 2025. Cadê a Samile? Ainda não. Deixa eu chamar a Samile aqui, que ela não conseguiu aparecer pra gente aqui. Bom, aí, Solaris, o que acontece? A gente vai entrar de recesso, né? Nosso plano inicial era toda a empresa entrar de férias coletivas, trabalhar até sexta e voltar dia 6 de janeiro. Mas as oportunidades e os negócios não chegaram para nós. Então vamos seguir, né, com parte da empresa trabalhando aí, produzindo para os negócios, e a outra parte de férias para quando voltarmos aí para o início do ano estarmos todos com energias recarregadas. E nesse nosso novo plano, a gente teve uma época da empresa que a gente parou de focar em pequenos projetos e só atuando em grandes usinas. E a gente começou a ver uma mudança de mercado, tecnologia, oportunidade de eficiência energética. Então eu falei, opa, peraí, dinheiro na mesa não pode. Empresa sem dinheiro, sem vendas, não funciona. Então Samile está no Insta dela. Vou falar com ela aqui. Sai do seu, mulher, e entra no nosso. Esses blogueirinhos aqui. Manda a galera vir pro da Amptec. Pronto.
Deixa eu falar aqui com a Samília que ela já tá aqui agoniada, oguniada. Você é de Ogum, menina? Pra você tá oguniada? Esses blogueiros aqui de... O que acontece? A gente não é da geração Z. Essa é a verdade. Aí o que acontece? A gente depois que ficou velhinho e quer ficar atualizado com as tecnologias, a gente começa a fazer umas gafes, sabe? Todo mundo querendo fazer tudo e não faz nada. Mas a gente aprende. Aqui, Samir, chama a galera pra cá. Tô dizendo, a Samir toda cheia de blogueirinha ali, um monte de filtros, toda pronta pra live e eu aqui na minha live. Mas vamos lá. Aí, agora sim, garota. Deixa eu ver, ela vai puxar minha orelha aqui, mas tá tudo bem. Deixa eu acertar a Samir aqui. Bora menina dos veículos elétricos. Eu aqui cheia de filtro no fundo, cheia de imagens esperando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não tô à altura, não. Eu vou ter que me arrumar aqui, peraí. Chique. Mas eu acho que já consegue aparecer agora aqui a galera aí, a gente. Pô, Samir, aí você vai me apagar, você vem toda super produzida assim. Não, já treinei, já fui pra academia, já fiz tudo, olha só. Tem que aparecer organizado aqui na live, porque depois eu quero fazer vários cortes pra poder a gente ir divulgando, pra ficar bem legal. Mas você também tá tudo certo. Gostei dessa dica aí. Eu tô falando aqui com a galera, depois que... Você não, que você ainda tá... Você tá ali na transição da geração Z, né? Na verdade, eu acompanhei toda essa transição das gerações e quando eu entrei na tecnologia, né? Na verdade, eu participei disso há muito tempo. Eu acho que ainda tem um delay para eu estar acompanhando os processos. Aí, quando eu vejo, eu falo, pô, André, faltou isso, faltou aquilo. Eu falei, putz, eu chego lá. Sim. Vou pegar essa dica dos filtros aí, tá? Aí você pode botar o filtro no fundo, que aí tava uma plaquinha solar que nem essa sua aí, que aí fica mais bonitinho, fica mais organizado. Mas vamos nessa. A gente não precisa disso, não. A gente é profissional. O pessoal quer muito saber. A gente teve muitas informações pertinentes aí sobre as perguntas, né? Porque essa questão da infraestrutura hoje tá cada vez mais, né, crescendo. E aí é isso. Vamos mandar cadê essa galera que tá aqui? Gente, manda um aviãozinho aí para todas as pessoas que estão online agora, que vocês acreditam que possam aí agregar. Aviãozinho, porque essa live hoje vai ser bem legal. A gente trouxe informações pertinentes de como está aí o crescimento dos carros elétricos híbridos no nosso estado. E é muito importante, né? Muita gente me manda aí coletivamente dúvidas se deve investir, como é que tá a questão de infraestrutura, mão de obra. Então manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que depois a galera vai lhe agradecer, dizendo assim, poxa, era para eu ter visto isso, né? Eu vou pensar, viu, Samir, se eu deixo salvo ou não nessa live aqui. Vamos honrar a galera que está aqui. Tem isso também. É bem importante, tá? A gente aqui tá participando, enfim. Samir, fala um pouco aí, fala um pouco de você aí. Quem é Samir? Como é que Samir está posicionada no mercado? Samir, quando eu abro caixinhas de pergunta, o pessoal fala assim, cadê aquela menina dos carros elétricos? Aí eu falei, pô, menina dos carros elétricos. Aí já ficou internalizado em mim que Samir vai ser a menina super poderosa dos carros elétricos. Mas isso é verdade, até na balada hoje, quando eu chego, a galera, e o carro elétrico, eu quero falar com você depois, e o carregador, e a energia solar, eu digo, gente, hoje aqui é outra Samir, não é essa. Mas assim, tem essa questão da menina dos carros elétricos, eu fico muito feliz por isso, porque, como eu disse, há 10 anos atrás eu falava de carros elétricos, e ninguém acreditava, as pessoas falavam que isso só daqui a 20 anos, que não era para esse momento de agora, e hoje a gente está aqui vivenciando esse mercado que está crescendo cada vez mais. Então, gente, eu sou a Samília Filgueiras,
tenho 3 formações, sou formada em TI, sou eletromecânica automotiva, trabalhei na área automotiva, na indústria automotiva por 9 anos e sou engenheira eletricista, com ênfase aí em energias renováveis, né? Eficiência energética. Comecei minha trajetória nesse setor automotivo, após estar trabalhando. Fiz uma especialização recente para carros elétricos e híbridos e hoje estou aqui com a empresa instalando aí carregadores para carros elétricos e levando esse conceito de crescimento de carros elétricos, manutenção, mão de obra qualificada e o que seja para o Brasil todo. Eu tenho uma turma que a gente fechou de 30 mecânicos, né? A gente tem o objetivo de... Os mecânicos hoje, o que é que eles precisam para poder se tornar um mecânico de carro elétrico? Um empresário hoje, o que é que ele precisa para anexar o atendimento do carro elétrico dentro da oficina dele? Então, a gente vem trazendo esses cases, que está crescendo cada vez mais. Eu sempre trago a referência do seguinte: o primeiro semestre, a gente tem 1.800 carros emplacados apenas no estado da Bahia. Não sei nem como é que está o segundo. Então, eu sempre digo, eu tenho 1.800 carros para fazer mão de obra, 1.800 pessoas para atender e instalar carregadores. E isso está crescendo cada vez mais, porque quando a gente faz a conta do carro elétrico, do carro híbrido, fica muito mais rentável. Então, estou aí nessa parte aí de energias renováveis, com essa parte de eficiência energética e eletromobilidade. A minha empresa é a Samob Energia. Então, se alguém quiser saber mais sobre como instalar seu carregador, como ter uma formação para aderir isso para dentro da sua empresa, enfim, a gente está aí sempre à disposição para atender vocês. Samile, e conta aí como começou essa história, porque o que acontece? Você citou algo aí, lá no início da nossa história, né? Era a empresa de André Lima, né? E sempre falava André Lima, André Lima, André Lima, e isso no primeiro momento, porra, que bacana, me reconhecem aí como referência no mercado, isso é bacana porque acaba, né, chega um momento da vaidade, né? Sim. E quando a gente tira a vaidade de lado, começa a pensar no negócio, falei, opa, peraí, eu tô maior do que a empresa. Sim. Eu digo sempre que é CPF forte sugere um CNPJ forte, bacana. Mas lá atrás falavam muito da empresa de André Lima. E quando houve a transição do nome Amptec ficar conhecido aí nacionalmente por conta da capacitação, depois a gente começou a dar consultoria e construir grandes usinas, aí o André Lima sumiu, lógico, a gente acaba sempre sendo lembrado, mas o nome, a marca Amptec já se consolidou. E conta um pouco como foi essa transição, porque um pouco da tua história foi atuando em grandes parques também, e de repente você migra aí para o movimento de veículos elétricos. Então, conta um pouco dessa tua história aí. Como que você chegou aqui nos carros elétricos? Você já falou, né? Mas talvez pensando que seria um futuro, mas antes você atuava com grandes parques. Conta aí um pouco do porquê da Samile hoje nos carros elétricos. Eu fiz a especialização pelo Senai, eles entraram em contato, na verdade, para ministrar o curso, que é uma formação que eles tinham lá em São Paulo, porque lá a infraestrutura já existe, a tecnologia lá já existe, já tem empresas robustas para estar atendendo tanto mão de obra quanto a necessidade de infraestrutura. E eu não tinha tempo, porque eu era gestora de operações, eu operava 38 usinas no Brasil, 5,4 gigas, eu era gestora de operações e não dava. E aí eu fiz o curso por curiosidade, eu sempre estou me atualizando. Agora mesmo estou estudando hidrogênio verde, que é uma coisa que está chegando para agregar as usinas. Sistema de BESS, que é o sistema de baterias, porque a gente precisa hoje, né? Com essas quedas de energia, você precisa agregar. Então, eu sempre estou me atualizando. E aí apareceu essa oportunidade dos carros elétricos, eu falei, vou estudar um pouquinho, né? Daqui a pouco vai chegar essa necessidade. Ano passado. E hoje caiu como uma luva, assim, para mim, porque tudo foi acontecendo muito rápido. A aquisição dos carros chegou de uma forma muito aceitável aqui no Nordeste, na Bahia. O governo deu subsídios, né, de taxas para poder importar e você conseguir comprar. A BioEnergy veio muito grande porque ela é uma concessionária única e específica para carros elétricos e híbridos. Então, ela tem um modelo agressivo mesmo para entrar no mercado. Então, ela lhe dá subsídios para você facilitar e para comprar os carros. E hoje eu sou influencer da BioEnergy, estou lá representando, né, falando da tecnologia dos carros dele. Imagine, quem ia pensar? Eu sempre quis entrar para esse mundo aqui de influencer, mas nunca achei que seria para carros elétricos. E tudo foi acontecendo. Eu enxerguei, vendo vários clientes comprando carros ali, vivenciando na concessionária,
clientes sem empresa qualificada para poder instalar os carregadores. Comecei a homologar, né? Homologuei com 3 empresas grandes daqui do Brasil, que quando eu chegava, batia na porta e falava, olha, eu tenho uma infraestrutura inteira aqui, pessoas para instalar qualificadas, eu preciso aprender. Porque o que é que eu vejo hoje? Tem muita gente que não quer pagar o valor da mão de obra que é necessária para instalar o seu carregador. Pega um eletricista, coloca para fazer essa instalação. Só que ela tem configuração. Os carregadores são carregadores muito sensíveis. E o eletricista depois ele instala. Mas ele não vai conseguir voltar para dar esse suporte necessário, porque às vezes o RFID do cartão ele dá algum tipo de problema. Então a gente que é homologado, a gente tem a gente já sabe quais são os códigos, como é que tem que fazer. Então é muito mais fácil. Então, assim, é uma coisa que eu sempre digo, todos que instalam com eletricista depois me ligam. Eu digo, eu vou cobrar o dobro agora para poder ir aí, para reconfigurar seu carregador. Não é desmerecendo, não, a mão de obra, porque tem muito eletricista bom que faz qualquer tipo de serviço, mas ainda precisa de uma capacitação, né, para entender hoje, principalmente dentro de um condomínio, que é hoje o maior gargalo que a gente tem. Há muita falta de informação. Cada condomínio quer fazer da forma que acha que deve, não tem uma regulamentação ainda para condomínios. E existem normas técnicas que você tem que instalar dentro da norma. E, assim, é muito complicado. Às vezes o pessoal quer que você vá para a reunião de condomínio, enfim. Mas, assim, dentro dos condomínios, pelo menos, eles só estão pegando empresas mesmo homologadas, que emita a RT, que emita o projeto, né, certinho, até para você ter essa certificação de como está. E geralmente tem que fazer o estudo ali dentro do condomínio da infraestrutura, porque os prédios são muito antigos, né? E geralmente todo mundo conserta tudo dentro do condomínio, menos a parte elétrica. Quando você vai abrir lá, tá aquele negócio esperando. Então, o ideal, porque assim, uma potência de uma wall box residencial, ela é a potência de um chuveiro elétrico. Geralmente é a potência de 7 quilowatts. Só que se 10 pessoas fizerem sem o condomínio ter estudo, isso pode desbalancear ali a rede. Então, o correto é que faça um estudo de viabilidade do condomínio e o condomínio diz, olha, os 10 primeiros carregadores a gente pode instalar. Se for instalar mais 5, a gente vai ter que fazer um retrofit, vai ter que dividir esse custo para todo mundo. Aí tem alguns condomínios que são muitas vagas, e aí o condomínio disponibiliza 3 vagas com carregadores maiores, a partir de 30, porque um residencial é 7. Se você pegar um de 30, ele comporta, ele atende ali. Então, assim, tem a questão dos bombeiros, que eles estão homologando ainda normativas para ter extintor, tem que ter VCP, questão de ventilação. Então, tá tudo crescendo. Mas eu sempre digo, aproveitem para instalar logo, porque daqui a pouco o regulamento tem que estar dentro das normas. Inclusive, as instalações já feitas, certamente a gente vai ter que fazer todo o retrofit. Mas a gente tenta colocar dentro do que a norma, né, as NBRs pede. Então, assim, é dessa forma que funciona. E aí eu fiz uma volta, mas assim, voltando à pergunta, entrei nesse mundo de carros elétricos mesmo, pela necessidade do mercado e pelo avanço, porque chegou muito rápido, foi um boom. Hoje você vê a BioEnergy em qualquer lugar, hoje você vê um Hora, que é da GWM, em qualquer lugar. Hoje você vê o Aval em qualquer lugar. É muito mais fácil, né? Sim, sim. Na verdade, nós engenheiros, eu digo que engenheiro é burro, não sabe ganhar dinheiro, né? Até que descobre que a venda consultiva acaba nos conduzindo aí para modelos que são rentáveis dentro do negócio. De fato, você percebeu uma oportunidade e se encaixou, né? Se capacitou e continua se capacitando para estar entregando melhor no mercado. Ó, Samile, só um detalhe, deixa eu compartilhar contigo uma experiência. A gente visitou um condomínio recentemente e alguém instalou uma estação, né? E o condomínio, por que não colocar algumas dentro do condomínio para todos os moradores? É condomínio de médio alto padrão, né? E o que é que eles vislumbram? Pô, mas a minha subestação comporta tudo isso? E como que está a mobilidade para... Porque uma coisa é você adquire um carro elétrico ou híbrido para uma demanda ali local. E depois, quando pensa em viagens longas, que acaba sendo um paradigma das pessoas. Não vou comprar porque eu rodo muito e acaba não tendo viabilidade. E a gente sabe que tem um mapa, né, indicando todos os pontos de recarga. Explica um pouco de como que está hoje a infraestrutura, né,
planejada para o futuro e o que existe hoje para essas pessoas que desejam, né, fazer um upgrade ou uma migração para o veículo híbrido elétrico, para que elas comecem a entender esse modelo. Os carros 100% elétricos que a gente tem hoje, todos, a autonomia ainda é baixa, por causa da questão da bateria. Mas tem estudos, né? A gente só chega até 400 quilômetros aí, os carros mais robustos até. E aí, às vezes, a gente faz a conta, né? 400 quilômetros é uma quilometragem baixa. Mas a gente teve um evento esse mês, no início do mês, da Volkswagen, que foi lá em Florianópolis e teve um cara, um integrador deles, porque Volkswagen é um sistema, um software, né, que a gente usa para poder fazer gestão desses carregadores. Eles instalam e já deixam lá. Ele veio de Montevidéu, Uruguai, até Florianópolis com um carro elétrico. E a gente ficou ainda na curiosidade, falou, mas você tem coragem? E a gente é do setor, viu? Mas você tem coragem, cara? E ele veio, se organizou com um software de abastecimento, veio, foi parando, abastecendo, e deu tudo certo. O cara chegou em Floripa e foi e voltou. Então, assim, há-se ainda uma necessidade de infraestrutura, de amadurecimento dos empresários, né? Porque às vezes você chega para o empresário, vai ofertar ali um carregador robusto, que precisa, que tem ali uma capacidade melhor para atender, porque não é rentável hoje você colocar um wallbox de 22 ou de 7. Porque, no mínimo, a pessoa vai ficar 2 horas, já tem fila. Esse carregador não é pronto para isso, que é os carregadores CA. São carregadores que vai quebrar, tanto que você encontra hoje muitos carregadores já danificados, porque não aguenta aquele ciclo ali constante. Carregadores a partir de 30 a 150, que é aqueles maiores que a gente vê, aí sim, são cargas rápidas de 30 a 40 minutos, é mais rentável. Hoje a gente tem vários projetos aqui para o Brasil. A Neoenergia tem um projeto gigantesco que o nome ele chama Corredor Verde. Ele quer pegar, colocar o Nordeste inteiro conectado com carregadores, ofertando aí nos postos de gasolina, ofertando aí onde quer que seja, né? Esses empresários, tem várias modalidades. Hoje você pode, um carregador CC, que é a partir de 30 quilowatts, que vai ter uma carga mais rápida, ele tem um custo elevado. Só que a maioria dos fabricantes, como Intelbras, como o WEG, tem o formato de comodato. Então, dá para você... A gente já tem o payback, porque tem muitos carregadores aí em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Nordeste está começando a desenvolver, né, esse formato de payback, a desenvolver carpotes para poder suprir a alimentação desses carregadores. Então, são vários projetos que está desenvolvendo cada vez mais. Em São Paulo, a gente vê mais. Tanto que tem empresa em São Paulo que só instala carregadores CC, de corrente contínua, carregadores maiores, e eles têm a preocupação já do seguinte, em colocar em locais que tenha segurança 24 horas e funcione 24 horas. Porque imagina que você está numa estrada, precisar fazer a recarga e você vai ficar no meio do nada. É perigoso, enfim. Então, eles têm já essa preocupação e eles estão super bem. Eles não instalam carregadores CA. O carregador CA já ficou fichinha, sabe? Eles têm toda uma preocupação para colocar infraestrutura de qualidade, software de qualidade, carregador de qualidade, para quando a pessoa for ali pagar pelo aquele quilowatt-hora, ele saber que ele tá seguro. Então, isso é muito legal. Deixa eu te falar, você falou algo aí muito, muito importante, porque uma das preocupações das pessoas é fazer um comparativo, né, em relação ao carro a combustão e o carro elétrico, e entender as vantagens, né? Sempre se fala do custo. Pô, eu vou deixar de pagar combustível e com a economia, eventualmente, acaba compensando. O que é que você enxerga hoje como vantagem, você comparando um veículo elétrico com um veículo a combustão, tendo em vista, inclusive, essa não infraestrutura ainda, que, na verdade, você falou aí dessa viagem, né, que saiu de um país para o outro. Eu acho que hoje, eu estava olhando hoje o mapa de pontos de recarga que nós temos hoje, né? Essa viagem que eu fiz, eu saí da Bahia, fui a Natal, passando em usinas nossas, mas em vários pontos que eu passei, eu vi pontos de recarga de veículos elétricos em alguns postos, que inclusive, nestes casos, ainda eram cortesia, né? Não eram comercializados. E a gente sabe que a comercialização disso, o negócio dentro da recarga de veículos é extremamente rentável, tem um payback muito pequeno, dado outros investimentos que se tem.
Então, o que é que você enxerga hoje, se fizer um comparativo do combustão com o elétrico, vantagens e desvantagens em relação ao mercado, pensando hoje no horizonte Bahia, tá? E não trazendo isso para o sul do Brasil, que é para a nossa realidade hoje. Ó, a realidade que a gente tem hoje é pessoas que estão investindo em carros elétricos, ele já tem energia solar, ponto 1, então ele já entende da economia, eu vou explicar mais um pouquinho na frente. Ponto 2 é aquela pessoa que tem 2 carros e ela opta para o segundo elétrico porque é aquele carro que vai realmente usar quilometragem menor, né, autonomia menor, é aquele carro que vai levar os filhos para a escola, é aquele carro que vai rodar apenas na cidade. E quando você faz o cálculo, um carro elétrico hoje você não paga IPVA aqui na Bahia, então você já tem essa economia. Geralmente, você tem 8 anos de garantia. Em algumas campanhas, esse carro elétrico vai vir com 5 anos de revisão grátis. Então, você já não vai pagar o IPVA, o imposto. Você não vai pagar as 5 primeiras revisões. Você vai ter a garantia de fábrica de 8 anos da bateria. E aí, tem algumas concessionárias dão aí, tipo, a documentação. Com o tempo, a supervalorização no seu usado. Então, quando você faz essa conta, em um carro desse, como ele é tecnológico, ele é 100% tecnológico, é para você usar em no mínimo 5 anos mesmo. E aí você já calcula, inclusive, o preço de depreciação, porque todo mundo fala muito da depreciação, mas a depreciação de um carro hoje baseia-se na tabela FIPE. Então, não muda-se muito, porque a gente não tem muitas referências, está começando agora. Mas já tem carros seminovos. A gente vê de tudo, né? Tem vídeos aí que falam, o fabricante X eles mesmos não querem comprar o carro deles seminovo, mas eu fiz uma live para falar sobre vendas de seminovos de carros híbridos e elétricos com um amigo meu, que ele é referência aqui, que é o Aleph. Ele tem aí a loja dele, que é maravilhosa. E assim, ele me disse consegue vender, que ele não só trabalha aqui na Bahia, mas no Brasil todo. Eles buscam carros, trazem carros, enfim, negociam carros no Brasil inteiro e tá super tranquilo. A desvalorização é de acordo com a tabela FIP e funciona. Então, assim, a diferença hoje e as vantagens é a conta que você vai fazer da economia que você tem. Tanto que tem pessoas que pagam a parcela do veículo elétrico com o valor que é usado da gasolina. Olha, o valor que gastava de combustível, investe nesse carro. E aí você tem também, tem gente que fala, mas eu tenho que ter energia solar para poder. Quanto é que custa recarregar esse carro? Geralmente a gente paga de 80 centavos a R$1,30, R$1,50 kWh, né? Com a conta normal. Aí você, para encher uma bateria de um carro desse, para ele chegar a 400 quilowatts aí, para chegar a 400 quilômetros, né? Você gasta aí geralmente 30 quilowatts, é a média. Então faz a conta aí, dá cerca de R$30, vamos dizer assim. Você gasta R$30 com a energia da sua casa para encher sua bateria. Se você tiver energia solar, vai ser muito menos, isso aí cai para 13 centavos. 13 centavos. Porque o quilowatt-hora da energia solar é mais barato. Lembrando, quilowatt-hora que a gente paga para a Neoenergia, para a Coelba, para onde seja, que para as concessionárias, é de 0,80 centavos a R$1. Se você tiver energia solar, é 13 centavos. Então, isso ainda cai para R$15, R$12. Então, quando você faz realmente a conta, é muito rentável. Os contras que a gente tem ainda é questão de peças, porque realmente... Só que a gente tem estudos aí que os fabricantes de peças automotivas já estão se preparando para poder atender o mercado, porque pensa-se assim o seguinte, há 10 anos atrás, a gente não comprava peça automotiva se não fosse na concessionária. Não tinha autopeça. E foi criando-se uma estrutura, hoje você tem marcas similares da original que atende perfeitamente o mercado. Então, essas marcas já estão trabalhando para que isso seja amplo esse mercado, porque tem uma aceitação muito grande aqui no Brasil, na Bahia, enfim, no Nordeste, porque a gente tem subsídios para isso. E a questão da mão de obra ainda, que está crescendo também em passo de formiguinha. Mas eu penso assim, que daqui a 2 anos a gente já está com a estrutura aí de carregadores, de eletromobilidade, de pessoas capacitadas para estar trabalhando. Eu estava vendo um vídeo de um cara esses dias, que ele é de São Paulo, e ele faz a manutenção das baterias na rua. Ele é aquele mecânico raiz. E eu fiquei chocada, porque, tipo assim, ele abre a bateria, tira as células, troca os módulos, faz o diagnóstico todo na rua. Ele levanta o carro. E eu falava assim, meu Deus, não vai explodir não? Não vai explodir não, tá tudo certo. Ele faz a manutenção. E é isso, é uma tendência que vai chegar um momento que os mecânicos eles vão se atualizar. Como vão se atualizando, né? Os carros antigamente
é você fazer a manutenção ali na mão. Hoje, a maioria dos carros, você tem que ter, no mínimo, um scanner. Sim. Um scanner era caríssimo para você comprar antes, para fazer o direcionamento ali do carro. Hoje, nas oficinas menores, você já tem, porque foi-se criados com os fabricantes a infraestrutura para que esses mecânicos atendessem, e vai chegar essa realidade. Ô, Samir, um ponto importante aí, até para quebrar esse paradigma, porque o grande X da questão, principalmente na revenda, eu acho que nós como formadores de opinião, né, nós como instrutores, né, a gente dá formação para as pessoas, e esses movimentos que a gente faz também é para disseminar conhecimento. Sim. E há um entendimento, né, das pessoas, o carro elétrico, que é uma única bateria inteiriça no assoalho do veículo. Pô, mas como é isso? É tirar uma bateria? Porque quando as pessoas olham, de cara já pensa que é um único elemento de bateria, são células. Fala um pouco, né? Você mencionou esse exemplo aí do mecânico na rua. Fala um pouco de como são as células, como que é a composição dessa bateria, porque um dos pontos que cria talvez desconfiança de quem quer comprar um veículo elétrico é justamente a bateria. Pô, mas se a bateria acabou, eu perco 80% do valor do carro. E não é assim, são células. Fala um pouco de como são as células das baterias. Eu faço a analogia do seguinte: o coração de um carro de motor a combustão é um motor. E quando o motor ele dá algum problema, o que é que a gente faz? Remove o motor, leva na retífica e faz um reparo. A bateria é a mesma coisa de um carro elétrico, é o coração. A bateria geralmente fica na parte inferior do carro elétrico, ela é muito maior do que a dos híbridos. Tem algumas que pesam 750 quilos. Eu tô falando porque eu fui lá na Audi. A Audi daqui de Salvador é Battery Center, que significa do Nordeste, significa que todos os carros e-trons, elétricos, vão fazer manutenção de bateria lá. Então, eles têm um espaço específico para bateria. Eu tive a oportunidade de participar na manutenção de uma delas. Então, 750 quilos, fica abaixo do carro. Você remove essa bateria, ela é semelhante ao motor. Tem um bloco ali, tem o sistema de arrefecimento. Você abre ela. Quando você abre, ela tem 33 módulos e um disjuntor externo e o sistema de chicote elétrico. Ela é ligada toda em série. E geralmente tem alguns carros e alguns fabricantes que no próprio painel já diz erro na célula da bateria do módulo X. Quando você já abre sabendo onde é que você vai fazer o diagnóstico. Essas baterias, ela tem o tempo de vida útil, né? E aí, geralmente, você tira esse módulo, faz a substituição por outro módulo, fecha ela, sela ela, porque essas baterias, elas têm todo o sistema de proteção de arrefecimento, tanto que o sistema de arrefecimento não é só do carro, da parte de dentro. Quando você liga, não é só o ar-condicionado. Todo o sistema de motores dianteiros e traseiros de baterias tem um sistema de arrefecimento muito robusto e o sistema de estanqueidade do IP65 lá para não entrar água. Então, você tem toda a segurança para você fechar esse sistema aí da bateria e colocar lá no lugar. Como se funciona como é uma retífica de motor, né? Que geralmente são serviços até mais caros. Mas, assim, a bateria, ela não foi feita para trocar. Inclusive, tem isso no manual do usuário. A gente não lê, mas tem escrito lá que a bateria, ela tem 8 anos de garantia de manutenção corretiva. Uma bateria dessa, você não vai pegar 750 quilos e vai trocar por outra. Assim como você não troca um motor de um carro a combustão. Você vai pegar essa bateria e você vai fazer a manutenção dela corretiva. Perfeito, muito bom. A galera tá perguntando aqui, Samir, tiveram duas perguntas aqui, acho que foi o Andrei, perguntou, por que não fazem carros elétricos com placa solar no teto? É porque assim, ó, tem os vídeos, inclusive, de um cara que faz, pelo menos os carros da BYD eu consegui acompanhar essa tecnologia. Quando o carro, quando você vai abastecer o carro, ele entra num modo de segurança que ele não funciona nada. Inclusive, por questão de segurança, eles pedem para que quando o carro estiver sendo energizado para alimentar ali a bateria, você não fique dentro. Por questão de segurança, está passando corrente de alta tensão. Então, assim, geralmente, quando o carro está sendo carregado, ele desliga o sistema por segurança, né? Então, não tem como você andar com o motor elétrico funcionando e carregando ao mesmo tempo. É a mesma coisa do celular. Como é que a gente fala? Por causa do ciclo da vida útil da bateria. Um celular, o ideal é que você deixe ele quietinho ali, carregue ele 100%, e ele carrega, inclusive, até mais rápido, e depois você volte a usar o que seja. É a mesma forma com carro elétrico.
O certo é você... E outra coisa, essa questão de vícios das baterias, como os carros eles são muito inteligentes, você bota um carregador de 22, esse carregador não está ligado numa rede trifásica, está ligado numa rede monofásica. Você vai fazer o quê? 22 dividido por raiz de 3. Vai ficar 7 quilowatts. Já tem escrito lá 22. Quando você coloca o carregador, o módulo lá já diz, esse carregador é um carregador de 7 quilowatts. Sua recarga vai durar mais X horas. Se você não carrega de acordo com o modelo e o fabricante pede, tem uns carros que você pode carregar de 30, quando chega a 30, ele já entra em modo de segurança. Tem outros que quando é 20%. Quando tá 80, você tem que recarregar de novo. Se você vicia isso, carrega 100, ou quando tá 50, carrega a 90, e isso danificar a bateria, vai estar no registro do carro. Vai estar no registro do carro. Então, é ideal que você tenha um carregador de qualidade e que você siga ali o ciclo de recargas recomendado. Porque depois, se a bateria chegar lá viciada, tiver qualquer tipo de anomalia, esses 8 anos aí não vai funcionar. De garantia. Então, resumidamente, respondendo ao André aqui que perguntou, na verdade, o jeitinho brasileiro ele não pode prevalecer. Existe um padrão de funcionamento e tem que se respeitar para ter a garantia do equipamento. Mesmo porque, aí trazendo aí para o horizonte de geração de energia, um módulo, um único painel, ele gera muito pouca energia para fazer uma compensação para a recarga da bateria. Então, exatamente. O jeitinho brasileiro não funciona nessa condição. E o Lavigne fez uma colocação aqui, talvez semelhante ao que você falou, que a Bahia, né, tem a isenção de IPVA para veículos elétricos. Ele sinalizou em São Paulo, também tem esse incentivo. Né? Como é que está a maioria dos estados principais está crescendo cada vez mais, porque, principalmente onde chega a concessionária, né? Eles já começam a trabalhar essa questão, porque isso incentiva mais para vender o carro. Como a gente não tem uma infraestrutura ok, geralmente as concessionárias e os fabricantes estão dando a wallbox para o cliente não dizer assim, eu não tenho onde abastecer. Por quê? Aqui em Salvador mesmo, pode observar no PlugShare, que é o aplicativo que a gente usa. Tem muitos carregadores já com defeito, quebrado, você já pega fila, tem uns que já está tarifado. Então, o ponto ideal que eu digo, se você vai comprar um carro elétrico híbrido, procure uma empresa qualificada e homologada para estar fazendo a instalação da sua wallbox, que é o crucial, porque você não vai passar necessidade em relação a isso. Tá. Olha quem tá aí. Aqui, ó, quer participar da live também. Oi, titia Samile. Meu olha só. Vem cá, Samile. Você falou que isso é importante, essa informação, de que algumas estações hoje, alguns pontos de recarga já são tarifados. Já. Qual é a média que está sendo cobrada hoje? Falando ainda de horizonte de Bahia. Por quê? Isso é importante para a gente falar. A gente sempre fala a gente sempre olha com o viés de investidor, né? Provocando aí os nossos clientes, nossos parceiros de negócio e os investidores aos quais a gente tem contato, que eles querem entender qual é a viabilidade de cada negócio que está dentro do nosso ecossistema de atuação. O que é cobrado hoje, em média, no mercado, de tarifa de recarga por cada quilowatt recarregado? Eu já vi de 2 a 4 reais. Quanto mais distante, mais eles cobram. E quanto mais o carregador for rápido, eles cobram. Porque imagine, se você tem um carregador lá de 30 a 100 kW, que é meia hora, e você está precisando recarregar e não tem nenhum lugar, você vai pagar até 10 para não ficar. Então, esse é o ideal. Imagine, se você tiver energia solar, você vai pagar 13 centavos por quilowatt-hora. Se você tem energia em casa, você pode pagar 80 centavos por quilowatt-hora. Se você vai pagar esse valor externo, é 2 a 4 reais. Então, assim, e é com esse fluxo que se paga o carregador com payback menor, que você citou aí mais na frente, que o investimento de você instalar um carregador hoje em casa ou no comércio para vender essa energia é vantagem, o payback é menor. Você cobrando 4 reais, você consegue pagar o carregador e pagar toda a sua infraestrutura de energia aí para poder... Ainda mais se for solar, se for a 13 centavos que estiver comprando. Aí esses caras, Samílias, comenta um pouco aí da complementaridade do sistema fotovoltaico, do sistema de energia solar associado com os carregadores. É 100% essencial. A gente vê muito mercado lá na... Aqui está crescendo ainda, tá? Porque é o amadurecimento desses empresários queridos.
A gente está aqui para fazer seu estudo de viabilidade e dizer a você como você pode ganhar dinheiro amanhã. Se você tiver um estacionamento seguro, um telhado robusto, a gente está pronto para poder fazer esse projeto para você e lhe dizer quanto tempo você vai ganhar esse dinheiro aí. E ter clientela e ter pessoas. Porque hoje eu vejo muitos clientes que me pedem essa questão dos carregadores. Mas assim, o ideal é fazer isso tudo correto. Não vai botar um carregador de 7 para o seu cliente ficar lá esperando 2 horas no seu estabelecimento e ter fila. E você se estressar com isso. O ideal é você ter um carregador correto, fazer esse investimento correto e ter um retorno. Porque imagine só, se paga um carregador, você vendendo energia, você vai montar seu sistema solar, vai ter investimento. Você vai investir no valor do carregador, você vai ter investimento 2. E aí você vai comprar essa energia, comprar não, desculpa, você vai gerar energia por 13 centavos e vender por R$ 4. E o fluxo é grande. Se você tem um café, se você tem uma farmácia, se você tem... A pessoa vai ficar ali... O povo fica fazendo fila na porta da concessionária que comprou o carro, que não tem nada lá. E ainda não está sendo cobrado, mas vai chegar um momento que vai todo mundo cobrar. Então, por enquanto, ainda tá... Todo mundo que você está vendo que é 0800 vai cobrar. Então, assim, não tem jeito o povo ficar lá batendo papo. Eu vou para a concessionária para poder fazer os vídeos, o pessoal fica lá conversando, esperando carregar o carro. Imagine se você tem um serviço de cowork, ou um café, uma padaria, ou algum atrativo que você possa, dentro do seu nicho, com um estacionamento ok, com a infraestrutura de recarga. Perfeito, perfeito. Aí, Samília, a gente sempre pensa, um fator que você colocou importante é a questão tempo, né? Atenção, né, e tempo, isso custa caro, né? E quando as pessoas vão para um horizonte de recarga, ele acaba lá buscando um tempo rápido para ele seguir, né, o próximo compromisso dele. Por mais que ele tenha um conforto, tenha os serviços, né, enquanto ele está fazendo a recarga, acaba ele pagando realmente por uma recarga mais rápida, um valor mais alto. Aí eu te pergunto, qual o horizonte hoje de avanços de tecnologia, né, para otimizar? Porque a gente tem dois desafios aí. O mercado, na verdade, tem dois desafios. Primeiro que a autonomia ela já aumentou muito em relação ao que era há 2, 3 anos atrás. Isso a gente já teve um up, né? E o outro desafio, junto a isso, é a questão da recarga das baterias. Como que está o avanço da tecnologia para esses novos movimentos dos próximos anos aí para a questão das estações e dos veículos elétricos? Estuda-se hoje minérios, né, para poder ter um melhor tempo de recarga segurando a autonomia, e eu acredito que essa realidade vai chegar. Está melhorando cada vez mais, né? Você tem carro que tem 400 quilômetros aí de autonomia. Se o carregador ele for robusto, você carrega em 40 minutos, 30 minutos. Então, eu faço analogia muito com celulares. Antigamente, nossos celulares eram tijolões. E hoje em dia, a gente tem celulares com baterias sensacionais que você precisa fazer uma ou no máximo 2 recargas. E vai chegar um momento que a gente não vai nem mais precisar usar cabo para carregar nada. Inclusive, tem carros no mundo que já carregam via Wi-Fi, Bluetooth. Você empurra o carro lá, ele já começa a carregar. Não precisa mais de cabos, que é um desafio que a gente está tendo em São Paulo, que aqui não é a realidade daqui ainda, mas muitas pessoas estão cortando os cabos, que são de 5 metros, e levando. Então, em São Paulo, você vê já o wallbox dentro de invólucros, assim, dentro de gaiolas. E os fabricantes estão tentando ver se faz encaixes. Aquela parte do carregador você leva com você dentro do cabo e o carregador em si só vai ficar lá e você só vai plugar. Fora que tem essas tecnologias de Wi-Fi. Então, cada vez está crescendo mais. E é uma realidade que vai chegar a gente ter o sonho, né? De 10 minutos carregar a bateria do carro e já está tudo certo. Como a gente funciona com carro a combustão. A gente inclusive está estudando, né? Nossa empresa fica num ponto estratégico na BR-116 Norte e estávamos avaliando colocar um ponto de recarga, mas o grande desafio é justamente a questão dos vandalismos. E já pensamos aí no invólucro e deixar, obviamente, aí somente durante o dia e à noite recolher. Estamos pensando, né, como que vamos vencer essa etapa, mas realmente a questão
da infraestrutura de segurança no Brasil da gente, infelizmente, ela é ineficaz para isso. Uma coisa que já existe também, tem um cara que eu conheci ele na Interfalar, ele deu uma mega palestra, esqueci o nome da empresa dele agora, mas ele deu uma mega palestra falando que lá já tem a necessidade de fazer manutenção nesses carregadores. Ele tem uma bancada automatizada que ele coloca qualquer carregador de qualquer fabricante, já diz qual é a falha, já diz qual é o componente que tem que trocar. Porque tem coisas que a garantia não cobre devido a má instalação. Como é que funciona com qualquer equipamento? Ou já chegou o seu tempo de garantia, que geralmente desses carregadores é 2 anos. Então, ele já tem uma empresa só de manutenção, com a bancada pronta, para dar manutenção para esses carregadores. Já disse ele, quanto é uma bancada dessa, cara? Manda para aqui correndo, que eu vou comprar 3. Brincando com ele, porque, tipo assim, ele tem... A empresa dele, ele não instala nada, ele só vai lá fazer manutenção desses carregadores. Pois é, são as oportunidades que estão surgindo no mercado. Cada um vai olhando, né, quais são os vieses que você pode investir. Samília, a gente está quase assim no nosso... Chegamos a passar rápido, né? Pois é, quando o bate-papo é gostoso, você acaba o tempo não passando, né? A gente não percebe isso. Vamos divulgar nosso curso em janeiro. A gente não definiu a data ainda, mas a gente está junto. Se você quiser aprender mais da prática, que dessa vez vai ter a prática de carregadores. Inclusive, vamos ver até se a gente grava essa aula prática para disponibilizar para os alunos da aula passada, que a gente ficou devendo. Mas, assim, vamos fazer a parte prática dessa vez. Abrir, instalar a placa solar no telhado e o carregador embaixo. Olha, aproveitando a deixa aí, eu e a Samília, a gente tem um projeto educacional aí para 2025 muito audacioso. A Samília colocou aí algo muito importante, o mercado carece muito de profissionais, de pessoas capacitadas no mercado. Né? A gente enxerga aí que tem uma série de possibilidades e oportunidades da instalação, a manutenção, a comercialização disso, para investidores aí de plantão que desejam adentrar a área. Obviamente precisa de uma consultoria, está dentro do nosso ecossistema de ofertas de serviço também. Mas voltando para a parte educacional e mentoria, esse ano de 2025 vai ser uma virada de chave para os nossos negócios. Né? A gente vai fazer uma imersão de fato nos negócios de estações de recarga, BES e todas as tecnologias aí que envolvem o ecossistema de energia solar e de eficiência energética, porque a gente descobriu uma carência absurda no mercado, muito dinheiro deixado na mesa, muitas oportunidades, e a gente precisa compartilhar isso para, enfim, os solares, né, que estão aí junto conosco, que nos acompanham ao longo da nossa jornada. Mas, Camille, só para finalizar, eu coloquei uma caixinha de pergunta nos meus stories, né, nesse período que eu estava viajando, e a galera mandou uma série de perguntas assim, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas é só para a gente finalizar aqui, deixar talvez um melzinho aí para a galera perguntar depois. Qual a dica que você daria para as pessoas, né, que desejam aí comprar o seu primeiro carro elétrico? Qual o caminho a seguir? Porque a gente enxerga aí no mercado uma série de ofertas, possibilidades e oportunidades. Você, como uma pessoa extremamente íntegra, obviamente, você não vai puxar a sardinha para a BYD, mas eu não tenho como não dizer que hoje no mercado que a gente tem a nível nacional, em detrimento da fábrica, está aqui na nossa cidade, nossa vizinha praticamente, né? Os veículos são extremamente... têm a tecnologia embarcada muito boa, são robustos, mas conta aí, qual dica que você daria para os solares que desejam aí migrar para um veículo elétrico ou híbrido? Fazer o test drive, vai na concessionária que seja, do fabricante que seja. Se for na BYD, fala que viu aqui comigo, por gentileza, que isso ajuda bastante. Mas assim, no fabricante que você desejar e o modelo de carro que você desejar, vai e faz o test drive. Vai em todas. É gratuito. Se você chegar lá dizendo que quer comprar um carro elétrico ou híbrido, todas as montadoras, os fabricantes vão ter equipe especializada lá para te atender. E muitas vezes tem gente que me pergunta assim, eu tenho um Onix. Qual carro você indicaria? Vai lá e faz o test drive. Porque carro é muito mais perfil. E muito mais do que você precisa. Hoje você quer um carro só para andar aqui em Salvador, na cidade, e não vai viajar? Carro 100% elétrico atende. Hoje você tem um carro na estrada, um carro híbrido. Tem carros híbridos SUV que chega a 1.000 quilômetros de autonomia. É sensacional, com os motores combinados. Então você vai daqui para feira, quer uma velocidade melhor,
e um desempenho melhor, coloca lá o motor de combustão. Você quer migrar, coloca lá o motor 100% elétrico ou a parte híbrida. Então, o veículo ele permite você fazer esse gerenciamento com muita responsabilidade, de qualquer fabricante que seja. Então, a dica que eu deixo é, vá fazer o test drive. Vá, que você vai deixar seu carro lá, já vai querer sair correndo com o carro que seja. Porque são carros extremamente tecnológicos. Os carros têm um Alexa dentro, você pede lá para ligar o ar-condicionado, para fazer tudo. São carros extremamente confortáveis. Então, assim, não tem porquê. Às vezes a pessoa tem insegurança ainda, ou fala, não, isso não vai funcionar. Uma anomalia em um carro pode ser tanto no carro elétrico quanto híbrido, quanto carro a combustão, como a gente sabe que acontece. Então, assim, a gente está vendo os carros no mercado, muita quantidade e só positividade. Está crescendo cada vez mais. Então, assim, vai, faz o test drive e tira a prova dos 9. Não tem para onde correr. A gente fala tanto aqui, fala tanto, e o povo reclama tanto, que aí quando vai, eu tenho... Todos os dias tem alguém que me pergunta alguma coisa de carro elétrico. Eu quero ir lá, como é que eu faço? Digo, vai lá, eu tenho um link de agendamento que eu sempre deixo. Máximo. Digo, vai lá, faz esse agendamento aqui, que vai ter um cara especializado para te atender e te dar as melhores condições que você precisa. Então, é isso. E Samile, diante desse movimento, né, de veículos elétricos híbridos, surgem mitos, né? Qual é a sua contribuição para desmistificar isso com relação à eletromobilidade? Porque sempre se fala em durabilidade, combustão, você falou de combustível verde, né? A produção do combustível verde ela é advinda de fontes de energias renováveis. Como que a gente desmistifica isso? Porque, assim, de novo, nós somos formadores de opinião e, além disso, nós somos mentores, professores, instrutores. A gente compartilha esse conhecimento. E a gente tem, assim, a obrigação, efetivamente, de quebrar esse mito aí para as pessoas. Qual a dica que você... O que é que você poderia falar para desmistificar isso? É uma causa muito mais para além. Os carros elétricos não chegaram aqui à toa. A gente precisa descarbonizar esse mundo. E cada vez mais a gente vem trazendo incentivos sustentáveis para que isso ocorra. Desde a coleta seletiva correta, a questão de você não ter um nível de emissão com um carro elétrico. Porque os carros elétricos estão aqui hoje, porque o motor a combustão, ele também contribui para um superaquecimento aí que a gente tem global. O combustível queimado, ele gera uma quantidade muito grande. Então, o governo, ele libera subsídios, os fabricantes, eles tentam fabricar cada vez mais e trazer para a nossa realidade justamente por essa causa. É muito nível de emissão que a gente deixa até com o próprio carro híbrido, que a gente deixa aí de emitir. O hidrogênio verde, ele chega hoje porque o hidrogênio, a gente consegue produzir hidrogênio de várias cadeias, mas o verde, ele é o processo de eletrólise. Eletrodo, cátodo, ânodo, você pega aquele ali, transforma em hidrogênio verde. Esse hidrogênio verde, ele é 100% limpo. Então, isso é muito importante. Você, através do sistema de eletrólise que sai ali da energia solar, né, ou a energia eólica, você consegue gerar esse hidrogênio verde e vira crédito de carbono. Porque criou-se uma indústria, na indústria, todo mundo que gera carbono hoje tem uma régua de tributação. E o hidrogênio verde, ele é o mais vantajoso hoje, porque ele é 100% limpo e ainda é rentável para poder gerar esse crédito de carbono e ficar elas por elas. Então, esses incentivos existem, nada é por acaso. A Biogen não chegou aqui do nada, então a gente precisa, né, descarbonizar esse mundo. É um desafio grande? Teve países que não deu certo? Teve. A Europa não se adaptou muito. Tem muita gente que fala, mas tem containers e containers de carro, eles estão jogando tudo para aqui. Mas não é bem assim. A gente, o Brasil, é muito gigante com essa questão de subsídio verde, de energia verde. E a gente não valoriza, a gente não enxerga com esses olhos. Então, assim, tudo que chega aqui passa por um grande macro, que é do governo. Então, o governo não está liberando subsídios para poder estar adaptando esses carros à toa. A gente precisa descarbonizar e essas medidas sustentáveis, elas funcionam. E a gente tem subsídio para isso. Vai chegar um momento que, se todo mundo desejar ter carro elétrico, vai colapsar, vai colapsar, vai ter que ter regulamentação. Então, se você está chegando agora, quer investir, a hora é essa. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai querer ter um carro elétrico híbrido, mas não vai poder ter, porque não vai. A gente tem uma infraestrutura boa para isso aqui no Brasil, mas tem que se amadurecer muito, né? A gente tem as usinas solares aí com corte
né? Tem o corte que a gente não consegue gerar energia, a gente gera energia, a gente não consegue injetar essa energia na rede, porque a gente tem uma rede de transmissão que não aguenta. Então, o que é que você tem que fazer? Um retrofit nisso, criar uma rede de transmissão só para energia solar. Tem estados que a gente tem inversão de fluxo, a gente não consegue mais colocar a energia que a gente gera dentro da rede, não tem espaço. Muita gente não tem essa informação. E isso pode chegar aqui no Nordeste. Em Minas, a gente tem inversão de fluxo que não pode mais gerar. Você gera energia verde, você não tem para onde mandar. Olha só que loucura. Então, a gente tem subsídios para crescer cada vez mais, né? Mas, assim, é ponto a ponto. A gente precisa se preparar, amadurecer. A gente tem espaço. Pior seria se dissesse assim, não tem mais onde colocar a linha de transmissão. Mas não, a gente tem muito espaço para desenvolver aí, aqui nesse Brasil afora. E espero que isso venha amadurecendo e crescendo cada vez mais. Perfeito, Samília, perfeito. Aí, diante desse crescimento, para a gente, a última pergunta aqui, antes das nossas considerações finais. Em detrimento desse crescimento, obviamente, aí terão muitos profissionais, né, para instalar. Uma das caixinhas de perguntas que eu coloquei lá, alguém falou, eu sou eletricista, eu sei instalar solar e tal, qual a dica que você me dá? Então, eu te pergunto, qual a tua recomendação para escolha de um profissional, de uma empresa que vai fazer as instalações, tendo em vista que tem a questão da garantia das instalações, da estação e do veículo, porque as pessoas não pensam nisso. Então, contrata eletricista, realmente, o cara vai colocar, vai ligar, mas e aí? E as consequências disso depois? Então, qual o caminho, o melhor caminho e tua recomendação para isso? Eu já tive 2 casos de eletricistas instalarem o carregador queimar e a concessionária. Porque assim, as concessionárias hoje têm empresas homologadas. Você pode fazer com essas empresas ou não, mas no mínimo você tem que ter aí para validar a garantia desse equipamento que é o Wallbox, você tem que ter o projeto elétrico, a RT e como foi que foi instalado. Pronto. Se você tiver isso, aí já tem uma validação. E aí eu digo para você, procura saber, né, como é que você se homologa nas empresas. Algumas empresas já estão dando treinamentos. A gente já dá treinamento. Então, o certo é você se certificar. Para quando você for saber ali a instalação, porque elétrica é tudo, basicamente, o princípio é o mesmo. Mas cada equipamento tem sua minuciosidade de instalação. Como é muito novo, você precisa ter uma expertise para instalar. Já teve caso de a gente fazer uma instalação com a DDP pequena, com a diferença de potencial à distância pequena, com cabo de 6, mas não funcionava, o disjuntor desarmava. Você tem que trocar todo para um cabo de 10 para funcionar. Já teve casos de instalar um wallbox, ela ficar 100% funcionando, depois ela começar a desarmar o disjuntor com um cabo de 10. Quando eu fui ver, o bairro inteiro, não só o condomínio, tinha um problema de fase. E eles são muito sensíveis e não funciona. E imagine só a responsabilidade de quem? De quem está instalando. Você tem que ter essa. Isso podia queimar, inclusive, essa variação de fase, o carregador, porque ele ficava desarmando o tempo inteiro. Por isso que você tem um disjuntor primário e um disjuntor secundário, com um dispositivo de surto e um dispositivo para choque ali, para você não ter problemas. Então, assim, a gente teve que pedir para a concessionária colocar lá. Quando foi ver, não era só o condomínio, era o bairro inteiro, que a concessionária tinha que fazer um retrofit para melhorar a fase daquele lugar. Então, assim, são várias vertentes que você encontra hoje no mercado e precisa ter essa responsabilidade de conhecer o equipamento que você está instalando para dar a melhor solução para o seu cliente. Então, ou seja, busca empresa certificada, credenciada e sempre com um engenheiro responsável, que ela, preferencialmente, que ela esteja credenciado CREA. Para a gente encerrar, eu não posso deixar aqui de atender. Tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber mais sobre carregamento em condomínio, né? A gente até abordou isso inicialmente no início da nossa live. Mas só para um resumo, o carregamento em condomínio, o condomínio precisa acionar o jurídico para entender como é que é a regra desse condomínio. Para o condomínio ele tá com a instalação ok, tem que ter uma empresa homologada que faça a RT, que faça o projeto elétrico e que mostra ali, né, que tem que ter um disjuntor primário, um disjuntor secundário. São normas da NBR 3410. As normas que o condomínio tem que seguir são normas de instalações elétricas, assim como se fosse qualquer outro componente. O que está se aderindo agora são as normas dos bombeiros, que foi homologada uma, mas retiraram e estão estudando, porque antigamente não tinha extintor para bateria de lítio. Hoje já existe, já tem. Tem uma empresa que já a protege,
que já tem esses extintores disponíveis. Mas vai ser um extintor por carregador? O extintor vai ser para bateria? Como é que vai funcionar isso? Então, os bombeiros do Brasil inteiro aí estão juntos, estudando a melhor forma. Isso para carregamento de condomínio individual. Carregamento de condomínio coletivo já existe a norma, é só baixar. Aí são várias outras vertentes. Carregador coletivo já é diferente. Você já tem que pintar a vaga de verde, já tem que colocar um muro para separar. Aí tem todas as normas necessárias. Então, são duas vertentes para condomínio, né? Tanto o carregador individual, que está se desenvolvendo, para ter uma viabilidade, porque não adianta você colocar várias coisas e aí não vai nem resolver a questão se tiver algum tipo de princípio de incêndio e nem vai viabilizar a instalação. Então, para instalação de condomínios individual, está se desenvolvendo normas de bombeiro, mas norma de instalação já existe. E para carregamento coletivo já existe essa norma completa, é só colocar no site, você consegue ver aí como é que a gente funciona. Inclusive, eu vou até colocar lá no Linktree da Samob essas normas para poder ficar disponível aí para a galera. Perfeito. Bom, Samília, antes da gente fechar aqui, só aquela pose para a gente botar na capa aqui do nosso... certo. Pô, Samília, está muito bonita, assim não... É o filtro, mas esse filtro aqui tá ótimo. Tô pó da rabiola hoje. Pose para a galera printar, postar nas suas redes e marcar a gente que a gente reposta. Bora lá? Bora. Show demais. Pronto. A gente vai falando. Obrigada, viu, André? Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tá? Sucesso para você e conte com a Amptec. Nosso projeto vai decolar agora em 2025. Vai sim. A gente vai ter mais de 1000 alunos online. Esqueça tudo. Não tenha dúvida. Ser bom demais. Bora. Ser bom demais. Escolarizar, eficientizar e eletromobilizar o Brasil. Vamos nessa. Um abraço. Valeu, tchau. Até mais.